Shalom, povo de Deus, graça e paz. Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para dar continuidade na nossa live falando acerca desse tema maravilhoso que é vencendo a batalha em sua mente. Hoje vamos para nossa live de número 5, ok? Então vamos deixar o povo entrando, né? O povo ia entrando aqui. Glórias a Deus. Hoje, dia 6 de agosto. Eu quero dizer para você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, Guaraci de Jesus, vai lá, se inscreve, tem várias ministrações. E você com certeza será abençoado com essas ministrações, amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu quero mandar também um alô para todo o meu povo de Nova Olinda do Norte. Daqui a mais uns dias estou chegando por aí, em nome de Jesus, aleluias. E nós vamos iniciar aqui, ok? Você que vai estar conosco, nos acompanhando nessa live, com esse tema, eu quero dizer para vocês assim que nós já falamos da primeira parte, a importância da mente, falamos dentro da primeira parte, a mente é o campo de batalha, é uma necessidade vital, não desista, pouco a pouco, seja positivo. Espíritos aprisionadores da mente, pense sobre o que você está pensando. Concluímos a primeira parte. A segunda parte, condições da mente. Quando minha mente está normal, já falamos sobre isso. Uma admirável mente divagante, já falamos sobre isso. E nós já falamos sobre a mente confusa e a mente duvidosa e descrente, ok? Nós vamos falar hoje. Então vamos lá, vamos falar sobre essa mente duvidosa e descrente. Lembra que a gente falou que essa segunda parte nós iríamos falar sobre as condições da mente, então que era para você acompanhar para ver onde é que você se encaixava aí, né? Então, nós vamos agora falar sobre essa mente duvidosa e descrente. Posso ouvir um glória a Deus aí, o pessoal que está entrando? Não é proibido dar glória a Deus, nem aleluia, e nem você se manifestar aqui na nossa live, ok? Porque inclusive é muito legal, eu gosto. Eu gosto quando vocês compartilham, eu gosto quando vocês comentam, eu gosto quando vocês perguntam. É incentivador pra gente, ok? Porque eu tenho feito isso aqui com muito carinho para cada um de vocês. E eu não sei vocês, mas eu estou amando aprender, passar para vocês esses ensinamentos, porque sabe, queridos, é maravilhoso a gente aprender, buscar conhecimento, não é verdade? Principalmente, deixa eu diminuir aqui, principalmente conhecimento como esse, que fala sobre a mente, que ele está enaltecendo, engrandecendo muita coisa na nossa vida. Somos feitos de corpo, alma e espírito. Precisamos ter saúde física, mental e espiritual. E nada melhor do que essas dicas valorosas para nós estarmos aí buscando tudo isso para as nossas vidas. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus, um aleluia? Amém? Então, é isso aí. Falamos, glórias a Deus, acerca desse exemplo até... Vamos lá? Falamos da mente divagante, da mente confusa. E hoje nós vamos falar da mente duvidosa e descrente. E vamos falar da mente ansiosa e preocupada. Ok? Depois vamos falar da mente julgadora,
crítica e desconfiada, a mente passiva, que eu achava que era legal, mas você vai ver que não é, e por último dessa segunda parte, a mente que nós devemos ter, que é a mente de Cristo, ok? Glórias a Deus, aleluia pela vida do Gerson Romeu, que está aí compartilhando essa palavra conosco. Obrigada pela tua companhia, Gerson. Depois dessa condição da mente, nós vamos entrar aqui na última parte e vamos finalizar esse tema, mas essa terceira parte, que fala sobre mentalidades de deserto, ela tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 capítulos. E a gente vai dividir esses capítulos aqui para entregar tudo para vocês. Amém? É por isso que eu estou falando para você. Que se você perder alguma coisa, vai lá no meu canal do YouTube, que tá tudo lá, né? Vencendo a batalha 1, 2, 3, 4. E agora nós vamos para o 5, ok? Glórias a Deus por isso. Então vamos lá, queridos, porque eu preciso entregar essa palavra maravilhosa para vocês. Amém? Na verdade, o inimigo, ele quer o quê? Que a gente venha desistir. Ele quer que a gente não termine, ele quer que a gente pare pelo caminho, que a gente não entenda o que está acontecendo, não é? Como é que ele quer nos vencer? Através da nossa mente, colocando os dardos, colocando as fortalezas, colocando as palavras, não é? Usando às vezes pessoas, colocando tantas coisas aí, tanto tipo de situação, tantas situações, na verdade. E aí você, com isso tudo aqui, você vai entender. Você vai falar como eu tô falando. Meu Deus, sabe que acontecia isso comigo? Sabe que eu fazia isso, né? Então a gente mesmo vai começar a se policiar e vai entender, sabe o quê? Vai entender como é que o inimigo atuava nas nossas mentes. Como é que ele trabalhava, e a gente deixava, porque a gente não tinha conhecimento, a gente deixava. Mas agora não. Agora você está entendendo, adquirindo conhecimento, e você vai ver como é e saber as armas. Meu Deus. Menina, o povo tá gritando aqui, meus filhos. Vai lá, Lid, pede para eles pararem de brincar. Estão brincando aqui, tá dando para ouvir aqui. Então, mas é porque é ao vivo, né? Ao vivo acontece de tudo. Então, vamos lá. Uma mente duvidosa e descrente. O que diz aqui a palavra? Marcos capítulo 6, versículo 6. Admirou-se da incredulidade deles. Mateus 14, 31 diz a palavra do Senhor. Homem de pequena fé, por que duvidastes? Então, vamos lá. Você vai entender porque muita gente mistura as coisas. Tipo, acha que a dúvida e a descrença é a mesma coisa. Mas você vai ver que não é. Uma mente duvidosa e uma mente descrente é totalmente diferente. Amém, Elson Pacífico. Muito obrigada por sua companhia. Avisei você, viu? Lá no teu message. Avisei para você da nossa live. Você colocou lá. Me avisa todas as vezes que tiver live. Então, eu avisei lá. Tá ok? Obrigada. Não sai daí, não. Vamos até o final. Então, geralmente, nós falamos sobre dúvida e descrença juntas, como se elas fossem uma mesma coisa, né? Na verdade, embora elas possam estar ligadas, as duas são coisas muito diferentes, tá certo? Aqui no dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento define duvidar na forma de verbo como está em dois caminhos, né? Implicando incerteza em qual deles seguir. Então, dito de crentes cuja fé é pequena, está ansioso por causa de um estado distraído da mente,
oscilando entre esperança e medo. Então, o mesmo dicionário, ele fala que uma das duas palavras gregas traduzidas como descrença é sempre traduzida como desobediência. Então, vamos ver aí. O que nós vamos entender acerca dessas duas palavras? Quando olhamos para essas duas armas poderosas do inimigo, vemos que a dúvida leva uma pessoa a oscilar entre duas opiniões, não é verdade? Enquanto a descrença conduz o quê? A desobediência. Você está entendendo? Então, coloca aí, dúvida, duas opiniões. Descrença conduz à desobediência. Aí você vai entender por que uma é diferente da outra. Eu já estou aqui fazendo um resumo para você, né? Então, a dúvida, você pensa, né? Tá aí cocheando em dois pensamentos. Duas opiniões. Você diz, será que é isso? Será que é aquilo? Será que eu... Não é? E a descrença, ela conduz à desobediência. Por quê? Porque você deixa de acreditar na palavra de Deus. Por isso que Jesus falou aqui, ó. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui ele duvidou. E aqui na segunda, admirou-se da incredulidade deles. Ou seja, a primeira, em Mateus 14:31, é uma mente o quê? Duvidosa. Na segunda, em Marcos, no capítulo 6, nós temos o exemplo aqui de uma mente descrente. Admirou-se da incredulidade deles. Ou seja, não acreditaram na palavra do Senhor. E quando não se acredita na palavra do Senhor, o que acontece? É uma mente, né, descrente, ou seja, elevada, essa mente é levada a desobedecer a Deus, o que o inimigo ama, o que o inimigo gosta. Quem está entendendo, diga amém, diga glória a Deus. Então, eu penso que será útil reconhecer exatamente com o que o diabo está tentando nos atacar. Estamos lidando com dúvida ou com descrença, né? Então, aqui em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 21, aqui nós temos um exemplo aqui. De quê? De dúvida. Aqui a palavra do Senhor diz assim, até quando cocheareis em dois pensamentos? Então, aqui, nós estamos falando aqui de um exemplo sobre aquela questão. Você lembra da passagem do profeta Elias, né? E aí, com os 450 profetas de Baal, né? E aí, houve uma história que lançará luz sobre a dúvida. É esse o exemplo dessa história, né? Então, veja bem, havia um homem que ele estava doente e que estava confessando a palavra sobre o seu corpo. Preste atenção que isso é forte. Repetindo o versículo de cura e crendo que sua cura se manifestaria. Enquanto fazia isso, ele era intermitentemente atacado por pensamentos de dúvida. Após ter atravessado um tempo difícil e começando a ficar desencorajado, Deus abriu-lhe os olhos para o mundo espiritual. Isso foi o que ele viu. O que ele viu? Um demônio dizendo-lhe mentiras, dizendo-lhe que ele não seria curado coisíssima nenhuma e que confessar a palavra não iria funcionar nada da cura dele, né? Mas ele também viu que cada vez que ele confessava a palavra, presta atenção, saía luz da sua boca com uma espada e o demônio se acovardava e recuava. Olha que tremendo isso, né? Então, quando Deus lhe mostrou essa visão, né, a esse homem que nós estamos dando exemplo aqui, então ele entendeu porque era tão importante repetir a palavra.
né? Ele viu que realmente tinha fé e por causa disso o demônio estava lhe atacando com dúvida, colocando a dúvida na mente dele. Então veja, a dúvida não é algo que Deus coloca em nós, de forma nenhuma. A Bíblia diz que Deus dá a cada homem, quando fala de homem, fala de mulher, uma medida de fé. Está lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3. Deus colocou a fé em nosso coração. Deus, preste atenção nisso, colocou a fé em nosso coração. Mas o diabo, ele tenta anular a nossa fé, atacando-nos com o quê? Com a dúvida. Enquanto Deus coloca a fé, o diabo coloca a dúvida. A dúvida vem em forma de pensamentos que estão em oposição à palavra de Deus. Por isso é tão importante que a conheçamos. Se conhecermos a palavra, então poderemos reconhecer quando o diabo estiver mentindo para nós, né? Então aí nós vamos ter a certeza de que ele nos conta mentiras para quê? Para roubar o que Jesus Cristo comprou para nós por meio de sua morte e ressurreição. Então assim, Jesus ele nos entregou o quê? Ele nos entregou através daquele sacrifício na cruz do Calvário. Ele entregou para nós salvação, entregou para nós cura, né? Ele levou para ele todas as nossas enfermidades. Então, o inimigo, ele quer dizer que tudo aquilo é mentira. Tudo isso ele quer dizer para mim, para você, que é a lorota do diabo, que não vai acontecer, que é mentira. Então, a dúvida e descrença. Olha o que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar um exemplo aqui de Romanos, no capítulo 4, de 18 a 21, o que aconteceu com Abraão? Abraão esperando, né, contra a esperança, né, ele creu, para vir a ser o quê? O pai de muitas nações, segundo fora-lhe dito. Assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, ou, vamos lá? Sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Não duvidou, né? Ou seja, não descreu, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, ele se fortaleceu dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Ou seja, Abraão em nenhum momento, ele deixou de acreditar na promessa do Senhor. Amém? Embora a Sara, ela tenha até sorrido, né? Tem um momento que ela sorriu, na hora que os anjos vieram. Liga aí, Lídio, o ar, por favor, tá quente. Então ela ficou ali, Sara não acreditava, ficava todo tempo na dúvida. A mente de Sara era duvidosa, todo o tempo, né? E alguns momentos era descrente. Agora de Abraão, não. Você percebeu isso? Abraão sempre acreditou na palavra do Senhor. Então, quando nós estamos em uma batalha, nós precisamos saber quem foi que nos fez a promessa, quem foi que colocou aquela palavra ali. Quem foi? Foi Deus, né? Então, nós não podemos, de forma alguma, ser levados. Amém, glórias a Deus pela vida do Vanilson Miranda, que entrou aqui, está compartilhando essa palavra conosco. Amém, Vanilson? Nós não podemos de forma nenhuma, embora as circunstâncias, tu tá olhando ali, tu tá vendo algo assim que possa ser impossível aos teus olhos materiais. Mas entenda comigo que o que tem, eu sempre dou um exemplo de que as coisas espirituais de Deus, do alto, elas são totalmente reais. Mais do que as coisas materiais.
Então, as coisas materiais são passageiras, mas as coisas espirituais são eternas. Então, se Deus falou, ele vai cumprir. Se está na sua palavra, ele vai cumprir. Então, foi o que aconteceu com Abraão. Então, muitas vezes acontece conosco também, né? Quando nós estamos aí numa luta, numa batalha, tu sabe o que o inimigo quer colocar? Dúvida, descrença, né? Hoje nós estamos falando aqui sobre a mente duvidosa e descrente. Amém? Então, ele tenta fazer esse tipo de coisa. Por quê? Colocando a dúvida, né? Deus não quer que você e eu tenhamos dúvida. E colocando a descrença gera uma desobediência. Por quê? Porque você deixa de acreditar na palavra. Então, com Abraão não aconteceu assim. Ele continuou firme. Ele continuou louvando a Deus, dando glórias a Deus. Amém? A Bíblia afirma que ao fazer isso, Abraão se tornou o quê? Ficou mais forte na fé. Por isso foi chamado o pai da fé, né? Então, quando Deus nos pede para nós fazermos alguma coisa, né? A fé, ela tem que estar direcionada naquilo. Amém? Naquilo que? Na palavra. Por isso que diz, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então, olha, seria ridículo, não é verdade? Se Deus fizesse nós esperarmos por alguma coisa que ele não iria cumprir, né? Então, nosso Deus, ele não é homem para que minta, não, nem filho do homem para se arrepender do que ele fala. O que ele fala está dito e acabou-se. Amém? Então, Satanás sabe quão perigosos seremos, olha isso, com um coração cheio de fé. Então, ele nos ataca com dúvidas e descrenças. Não é que você não tenha fé, que eu não tenha fé. É apenas que Satanás está tentando destruir a nossa fé com as mentiras dele. E você não pode cair nessa, você está entendendo? Então, nós não podemos de forma alguma acreditar. Olha, o que acontece muito, normalmente quando você é chamado, quando Deus tem um chamado com alguém, o que o inimigo começa a fazer na mente dessa pessoa? Coloca a dúvida. Tu não foi chamado coisa nenhuma, tu não dá para isso não, não é assim que ele faz? É assim que acontece. A gente fica meio que, mas será, né? Tipo, vou te dar um exemplo. Eu odiava crente. Eu tinha raiva de crente. Para mim, tudo quanto era crente não valia nada. Pastores eu chamava de ladrão. Eu achava que eles eram as piores pessoas. E muitas vezes, quando eu via aquele pessoal na minha porta, eu já me escondia. Ainda mandava dizer assim, ó, manda dizer que eu não tô, manda dizer que não tem ninguém. E aí é justamente dessas pessoas que o Senhor chama, não é verdade? É dessas pessoas que ele quer. Assim como o apóstolo Paulo. Lembra do apóstolo Paulo, do exemplo dele, quando ele lutava contra o povo de Deus, não acreditava, perseguia, né? Era extremamente religioso, porque tem pessoa que acha bonito chamar, eu sou um religioso. Religioso não é bom, né? Anda debaixo do braço com a Bíblia, mas não coloca em prática o que está na Bíblia. Então, assim, eu era uma religiosa. Eu andava com aquelas biblinhas dentro das minhas bolsas, quando trocava a bolsa, trocava tudo, botava para outra também, mas não vivia nada, nem procurava viver nada daquilo. E tinha raiva de crente, até que um dia o Senhor colocou o anzol e foi me puxando. Quando eu entreguei minha vida para Jesus por amor, graças a Deus, senti assim um chamado muito forte. O inimigo trabalhou muito na minha mente, mas muito que você não tem ideia. E eu tenho certeza que a mesma coisa que ele fez comigo, ele faz com várias pessoas. Ele faz com você, que entregou a tua vida para o Senhor há pouco tempo. Logo no início, ele trabalha muito isso, colocando essa dúvida do teu chamado. É ou não é verdade? Sim ou não? Eu tenho certeza que sim. Então, coloca aí se é verdade isso que eu estou falando, né? Que eu sei que é, mas comenta aí, tá?
Comenta pra gente saber. Então eu quero dizer para você, aleluia, glórias a Deus, que quando Deus chama, Ele dá o desejo. Sabe aquele desejo que bate no coração da gente, né? A fé e a habilidade para nós fazermos o trabalho do reino do Senhor. Mas também quero lhe dizer que durante esse início, durante esse, como se fosse o início do treinamento, né? Então o diabo ele ataca regularmente, com dúvida e descrença. Ele diz assim, ele começa a falar, olha, você está enganado, né? Você não dá para isso não. Quem te disse que você foi chamado para pregar? Quem te disse que você foi chamado para louvar? Quem te disse que você foi chamado para fazer célula? Quem te disse que você foi chamado para estar evangelizando, né? Para você estar aí? Não, isso aí não é para você não, né? Dá mais você que nunca gostou desse povo, que falava mal desse povo, e agora você está aí de mãos dadas com esse povo, né? Então ele começa a colocar essa dúvida. Mas Deus coloca sonhos e visões no coração do seu povo. Amém? Por isso? E eles começam como sementinhas, né? Aqui plantada nos nossos corações. E aí assim, como uma mulher tem um filho, né? Engravida, e aí aquilo vai, né? Os 9 meses é um o quê? É devagar, né? Deus vai fazendo a mesma coisa conosco, né? Então, durante a gravidez, Satanás ele trabalha arduamente para tentar fazer com que nós venhamos abortar, né? Abortar esse filho, abortar esse sonho, né? Que é de nós estarmos trabalhando para o Senhor, entregando nossas vidas, crendo nele, em sua palavra, nos sonhos dele, nos projetos que ele tem para as nossas vidas. Então ele vai trabalhando aonde? Na mente. Então a fé é um produto do Espírito. Lembra? Espírito de Deus, nosso espírito, mas tem o nosso coração, que são as janelas da mente. Mente e alma, uma coisa só. Onde ficam nossos sentimentos de dor, tristeza, alegria. Então, se o coração, que manda tudo para a mente, forem carnais, não quiserem obedecer o teu espírito, que recebe a direção do Espírito Santo de Deus, então a gente vai quebrar a cara muitas vezes. Você está entendendo aí? Então, a fé é um produto do Espírito, é uma força espiritual, e o inimigo não quer que mantenhamos nossa mente em concordância com o nosso espírito. Ele sabe que se Deus colocar fé em nós para fazermos alguma coisa, e se formos positivos e começarmos a crer consistentemente que realmente podemos fazê-la, então faremos um estrago considerável ao reino do mal. E o inimigo, ele não quer isso. Você tá entendendo? Então dê glórias a Deus aí, diga amém, diga aleluia. É por isso que você tem que entender o que ele quer. Por isso ele trabalha dessa forma. Você tá entendendo? Ele não quer que você trabalhe contra o reino dele. Ele quer que você trabalhe a favor. Então, você com dúvida, você aí com essa mente descrente da palavra, com dúvida, andando em 2 pensamentos, cocheando em 2 pensamentos, o que vai acontecer? Você vai fazer essas coisas maravilhosas para o reino de Deus? Claro que não. Você vai ficar todo o tempo, ó, um pé na frente e outro atrás. Uma hora tá lá, outra hora não tá. Você tá entendendo? Então você precisa, como eu, nós precisamos continuar andando sobre as águas. Amém? Mateus no capítulo 14, versículo de 24 a 32, fala daquela passagem. Amém? Entretanto, o barco já estava longe, há muitos estádios, né? Normalmente aqui a Bíblia fala que estádios corresponde a aproximadamente 200 metros. Então, aqui a palavra do Senhor fala aqui que nessa passagem o barco já estava longe, a uns 200 metros, né, da terra. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília, ou seja, entre 3 e 6 horas da manhã, né? Aí o que aconteceu? Da noite, no caso,
Foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: venho. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus, né? Aleluia. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo as mãos, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Preste atenção, que aqui você vai entender. Você vai entender algo aqui muito forte. Estava naquela circunstância, estava naquele momento. Então, vou enfatizar aqui o último verso dessa palavra, para chamar atenção para o programa que o inimigo esboçou aqui nessa passagem. Pedro, ao comando de Jesus, apressou-se a fazer algo que não havia feito antes. Para falar a verdade aqui, ninguém, exceto Jesus, jamais havia feito isso, andar sobre as águas, né? O que isso demanda? Isso demanda fé. Ele precisava ter fé. E aí Pedro comete o erro. Gastou muito tempo olhando o quê? A tempestade. Ele foi olhar para a tempestade, ele ficou amedrontado. E aí veio a dúvida e a descrença o assediaram. E ele começou o quê? A afundar, né? E aí ele gritou para Jesus que o salvasse. E Jesus o salvou. Então você observa aqui nessa passagem que, olha, presta atenção. Estava lá naquela agonia. Ele olhando para a tempestade. Quando ele entrou no barco, cessou aquela tempestade. Você está entendendo aí, né? Então, aqui em Romanos, no capítulo 4, versículo 18 a 21, quando Abraão não vacilou ao considerar a sua situação impossível. Então, veja bem, Abraão, ele conhecia as condições, mas diferentemente de Pedro, não creu que ele pensava ou falava nisso o tempo todo. Então, podemos estar conscientes das nossas circunstâncias e ainda assim, propositalmente, manter a nossa mente em alguma coisa que aumentará e edificará a nossa fé. Amém? Então, é por isso que Abraão, ele se manteve ocupado, louvando e glorificando a Deus, né? Então, glorificarmos a Deus quando continuamos a fazer o que sabemos que é certo, mesmo em circunstâncias adversas. Aqui fala em Efésios 6,14. Nos ensina que em tempos de guerra espiritual devemos colocar o cinturão da verdade. Amém? Aconteça o que acontecer. Nós precisamos estar ali, com o nosso pensamento direto naquilo, com fé na palavra, né? Quando a tempestade vier em sua vida, bata os pés, levante o rosto, né? Resolutamente e determine-se pelo Espírito Santo a ficar o quê? Ficar fora do barco, né? Então, muito frequentemente a tempestade ela acessa assim que você desiste, né? E volta aí para o lugar da segurança de proteção. Então o diabo ele traz tempestades em sua vida para intimidar você. Entenda o que eu quero falar para você, né? Então durante uma tempestade, lembre-se
de que a mente é o campo de batalha. Não tome suas decisões baseadas em seus pensamentos ou nos seus sentimentos, mas confie em seu espírito, naquilo que o Espírito Santo de Deus fala para o teu espírito. Amém? Quando você fizer isso, você irá encontrar a mesma visão que estava lá no começo, né? Nenhuma excitação é permitida. Aqui em Tiago, no capítulo 1, diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça de Deus, que a todos dá. Então, naquele momento daquela agonia, daquela angústia, daquela circunstância, né? Aí ele fala aqui a palavra: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Olha aí, em nada duvidando. Amém? Pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Como era que estava Pedro lá, né? Olhando para as tempestades. Amém? Então, o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, meu Deus, o que eu faço? Será que é? Será que não é? Né? Então, a palavra ainda diz assim: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ou seja, alguma coisa que pedir. Então, entenda, não peça nada de Deus assim. Não peça nada de Deus com essa mentalidade duvidosa, com essa mentalidade descrente. Não peça nada de Deus nesse momento que você está assim, mas peça quando você tem a certeza, quando você tem fé, porque o Senhor, Ele vai acreditar isso na tua vida espiritual e Ele vai fazer acontecer. Amém? Por que você acha que Abraão conseguiu o seu Isaac? Por quê? Porque foi creditada na vida dele, depositada na vida dele espiritual, porque ele acreditou, né? Ele não olhou para o corpo dele frágil, ele não olhou para a situação que ele estava, ele não quis nem saber se Sara tinha parado de acontecer, né? O que acontece normalmente com as mulheres, né? Que ela não acontecia mais com ela, né? Então, o que acontece? Pelo normal do seu corpo, pela medicina, ela já estava excluída de ter um filho. Mas ele não quis nem saber disso, ele não pensou nem nisso. Ele só pensou em que Deus falou, ele vai cumprir. Amém? E a palavra do Senhor, ela fala assim. Então, a dúvida é uma escolha, né? Olha aqui, Mateus 21, 18 a 22, diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do campo, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé, né, e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então aqui, ó, quando os seus discípulos se maravilharam, perguntaram a Jesus como ele era capaz de destruir a figueira, com uma palavra apenas, né? Ele lhes disse: se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês podem fazer a mesma coisa que fiz à figueira, né? Aí ainda continue: e outras obras maiores farão. João 14, 12, essa passagem que Jesus fala também sobre isso. Então, nós já estabelecemos que a fé é o dom de Deus. Então, sabemos que temos fé, né? Você tem fé. Romanos 12, no versículo 3, fala que nós temos acrescentado em nós uma quantidade de fé. Mas preste atenção. A Bíblia não fala que já está acreditado em mim, em você, uma quantidade de dúvida. Mas a dúvida é uma escolha sua de aceitar. É uma escolha minha de aceitar. E é o quê? Uma tática de guerra do diabo contra a nossa mente. Você está entendendo aí?
é uma tática de guerra do diabo contra a nossa mente. O quê? A dúvida. A fé é depositada em você. Você nasce com ela, Deus te dá. Amém? Mas a dúvida é o diabo que coloca e você aceita se você quiser. Então, como você pode escolher seus próprios pensamentos? Quando a dúvida vier, você deverá aprender a reconhecê-la pelo que ela é e dizer não, obrigada, né? Não é assim que a gente fala quando a gente não quer uma coisa? Então a gente tem que dizer para essa dúvida: ei, saca fora daqui da minha mente, sai fora, eu não quero você, muito obrigada, eu vou continuar crendo no meu Deus, eu vou continuar crendo na palavra do meu Deus, amém? Do Deus único, verdadeiro, do único Deus, do Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, amém? Glórias a Deus. Então, como você pode escolher seus próprios pensamentos, você também pode escolher se você quer ou não essa dúvida na sua vida. Então, é melhor você continuar crendo. A escolha é totalmente sua, é totalmente minha. Então, entenda isso. Incredulidade é desobediência. Por quê? Porque está aqui na palavra do Senhor. Mateus 17, de 14 a 20, diz assim: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Olha isso, preste atenção. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-los? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Olha aí que palavra tremenda, né? Que coisa maravilhosa, gente. Lembre-se, né? A descrença conduz à desobediência. Talvez Jesus tenha ensinado aos seus discípulos certas coisas e fazer naqueles casos. E descrença os tenha levado a desobedecer. Portanto, eles foram mal sucedidos ali naquele momento com aquele menino, né? De qualquer forma, o ponto é que a descrença, como a dúvida, impedirá que façamos o que Deus nos chamou e nos ungiu para nós realizarmos, para nós fazermos enquanto tivermos com vida. Amém? Isso também nos impedirá de nós experimentarmos a sensação de paz. Preste atenção que agora essa é forte. Ele quer que nós, eu e vocês, nós venhamos desfrutar, nós venhamos encontrar, preste atenção que é forte, descanso para a nossa alma nele. Amém? Nele quem? Em Jesus. Mateus 11, de 28 a 29. Olha o que fala aqui em Hebreus 4:11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Preste bem atenção. A fim de que ninguém caia, ou seja, nem pereça, né? Segundo o mesmo exemplo de descrença. Ou seja, desobediência. Você está entendendo? Então, se você for ler aqui todo o capítulo 4 da carta aos Hebreus, você verá que ele está falando sobre um repouso sabático que ele está à disposição do povo de Deus. Preste bem atenção, porque é muito bom quando a gente entende a palavra do Senhor. Quando a gente só não deixa as pessoas falarem, colocar coisas na mente da gente e a gente vai, sabe, como Maria vai com as outras. Não, nós precisamos entender, pedir discernimento, sabedoria do Senhor, inteligência do Senhor para que Ele venha abrir a nossa visão para entender a palavra dEle. Então aqui, olha, veja bem,
temos um repouso sabático que está à disposição do povo de Deus. Aqui, ó, debaixo da antiga aliança, o sábado ele era observado como um dia de repouso. Debaixo, preste atenção, da nova aliança, esse descanso sabático, aqui que fala na palavra, é um lugar de descanso espiritual, né? É um privilégio de cada crente recusar, preste bem atenção, recusar, preocupar-se ou ter ansiedade. Essa doença que está matando muitas pessoas, né? Então, como crentes, que cremos na palavra, que cremos em Cristo, né? Podemos entrar no descanso de Deus. E aí nós vamos fazer uma observação aqui cuidadosa de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 11, revela que só entraremos naquele descanso crendo e seremos privados dele pela descrença e pela desobediência. Preste bem atenção. Então, a desobediência nos manterá em um viver desértico, né? Mas Jesus, ele providenciou um lugar permanente de descanso, que pode ser habitado apenas se vivermos pela fé. Você está entendendo? Como é que nós vivemos pela fé? Quando nós aceitamos acreditar, não duvidar e nem ficar desacreditando da palavra. Romanos 1,17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Preste bem atenção, como é forte essa palavra, como é tremenda essa palavra, né? Então veja só, sabe, aqui em Romanos, no capítulo 15, versículo 13, diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Preste atenção, ou seja, através da experiência da vossa fé, para que sejais ricos, ou seja, abundantes de esperança no poder do Espírito. Você está entendendo? Então, todo o problema, muitas vezes, meu e seu, é a dúvida e a descrença. A mente cheia de dúvida e de descrença. Então, a gente vai acreditar, né? Viver infeliz, viver atribulado por acreditar nas mentiras do diabo. Por isso, a gente se torna uma pessoa negativa, uma pessoa sem essa paz, sem esse descanso que o Senhor, ele nos oferece. Quando você aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, está disponível esse descanso, essa paz, esse descanso sabático. Na antiga aliança era no sábado. Hoje, com a nova aliança, é todos os dias. O Senhor oferece para mim e para você essa paz. Essa paz que só Ele, mais ninguém nos dá. Então, nós vivemos aí de forma negativa, duvidosa, sem ter alegria, né? Então, como é, eu te pergunto, como é que uma pessoa pode ter alegria se ela não tem paz? A paz, ela é tudo na vida de um ser humano. É ou não é? Sim ou não? Fala aí. Claro que é. A pessoa que tem paz, ela tem tudo. É ou não é? Então, nós precisamos viver de fé em fé, de acordo com Romanos capítulo 1, versículo 17. Essa é a maneira como a justiça de Deus é revelada. E o Senhor precisou revelar essa palavra, colocar o meu coração, em vez de viver de fé em fé. O que a gente vive muitas vezes, frequentemente, de fé em dúvida e descrença. E Deus não quer isso. Amém? Às vezes você até tem um pouquinho de fé, mas daqui a pouco retorna a dúvida e a descrença. É ou não é verdade? Sim ou não? Fala aí. Se manifesta aí. Então, muitas vezes a gente vai lá,
dá um passo lá na frente, depois a gente dá outro para trás, outro para frente, né? Então, é por isso que muitas vezes a gente se sente infeliz. Por quê? Porque nós não estamos vivendo de acordo com o que está na palavra de Tiago, no capítulo 1, no versículo de 7 a 8, né? Nós, muitas vezes, vivemos como o homem ou a mulher de ânimo dobre, instável, em todos os caminhos. E aí, jamais nós recebemos o que o Senhor quer nos dar. Então, nós precisamos decidir, você, eu, nós precisamos decidir, né? Que você não mais viverá com esse ânimo dobre, não mais viverá com essa dúvida. Amém? Então, Deus, ele tem uma vida plena para você. E é isso que nós temos que buscar, essa plenitude de Deus para as nossas vidas. E não permitir que o diabo venha roubar a nossa paz com mentiras, né? Com mentiras, com tantas coisas ruins. Porque aqui em 2 Coríntios 10:5 diz aqui, ó, né? Que a gente precisa tirar, lembra dessa passagem? Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento em obediência a Cristo, o nosso Messias, o nosso ungido. Então, muitas vezes a gente coloca aí, né, as nossas crenças, né, colocamos aí a racionalização das coisas. E quem vive em fé, vive pelo Espírito. E as coisas de Deus são loucuras para o homem. Amém? Então você tem que acreditar, não importa o que Deus falou para você. Não importa o que está lá na palavra de Deus, você tem que viver de fé em fé, acreditando naquela palavra e não duvidando e não descrendo. Uma mente... Agora preste atenção. Nós falamos aqui da mente duvidosa e descrente, ok? Agora nós vamos falar da mente ansiosa e preocupada. Vamos lá. E aí nós já vamos finalizar essa parte, ok? Salmos 37, versículo 8. Vamos falar da mente ansiosa e preocupada. Será se você tem uma mente ansiosa e preocupada? Vamos lá. Salmos 37, versículo 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Então veja bem que hoje em dia você está entendendo aí que tem uma doença chamada ansiedade. E tem muitas pessoas que, por conta dessa ansiedade e preocupação, elas estão sendo levadas, inclusive, à depressão, e muitas delas tiram a própria vida. A ansiedade e a preocupação são ataques à mente que pretendem nos desviar a atenção de servir ao Senhor. O inimigo também, ele usa desses tormentos para empurrar nossa fé para o lixo, né? Para baixo. Assim, ela não pode aumentar e nos ajudar a viver em vitória, em plenitude, como o nosso Jesus quer, como nós devemos fazer. Então, algumas pessoas têm tal problema com a preocupação, que poderia até mesmo ser dito que elas são viciadas em preocupações. Deixa eu falar para você, tem pessoas que são viciadas em preocupação. Eu era uma pessoa assim, até eu entender essa palavra. Quando não tinha o que me preocupar, eu me preocupava com as coisas dos outros, com os problemas dos outros. Você é desse jeito? Eu era assim. Então, veja bem, quando nós ficamos constantemente preocupados acerca de alguma coisa, jamais, preste bem atenção, por isso que o inimigo quer colocar essa ansiedade. O que é a ansiedade? Nada mais é do que você ficar pensando em algo que ainda não aconteceu e que você não sabe nem se vai acontecer. Olha como Satanás é sujo, como dizia uma discípula minha, Sueli. Satanás é sujo, né? Então, essa ansiedade e essa preocupação,
né? É uma forma dele fazer você ter uma vida também não plena em Cristo. É uma forma dele fazer você viver angustiada e não na paz que o nosso Jesus tem para mim e para você. Então, é absolutamente impossível preocupar-se e viver em paz ao mesmo tempo. Se você está preocupado, você não está em paz. É ou não é? Sim ou não? Né? Paz não é alguma coisa que pode ser colocada em uma pessoa. Preste bem atenção. Paz é um fruto do Espírito. Está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. E fruto é o resultado de permanecer na videira, ou seja, em Jesus. João 15, 4. Permanecer refere-se em entrar, olha aí vem de novo, entrar no descanso de Deus. Amém? Relatado lá no capítulo 4 de Hebreus, como também em outros lugares da palavra de Deus. Então, há diversas palavras da Bíblia que se referem à preocupação. Dependendo da tradução aqui, você vai ver em outras versões a palavra, o que significa a palavra preocupação, né? Além de não te impacientes, Salmo 37, verso 8 diz assim: outras frases padrão usadas para nos advertir contra a preocupação são: não andeis ansiosos, Mateus 6, 25. Não andeis ansiosos de coisa alguma, Filipenses 4, 6. E lançando toda a vossa ansiedade, 1 Pedro 5, 7. Geralmente, né, aqui tem essas versões aqui diferentes, que se referem ao mesmo assunto. Então, para simplificar aqui esse ensino, né, nós vamos aqui falar sobre preocupação. Preocupação definida. Vamos definir aqui o que é preocupação, né? Sentir-se apreensivo ou inquieto. Fazer alguém sentir-se ansioso, angustiado ou inquieto. Uma fonte de inquietação contínua, né? Que mais? Aí começa a pessoa se atormentar com pensamentos perturbadores, né? Olha aí o que significa tudo isso. Então, nós precisamos entender uma coisa. Os crentes, eles têm mais sabedoria, além de sentar-se por aí e ficar se atormentando, né? Então, a preocupação certamente jamais torna qualquer coisa melhor. Então, por que você não desistir dela? Por que eu não posso desistir dela? Claro que eu posso. Nós precisamos desistir dessa preocupação. Quem está entendendo? Tem uma outra definição dela. Agarrar pela garganta com os dentes e sacudir ou lacerar, como um animal faz a um outro, ou fustigar por meio de repetidas mordidas ou dentadas. Então, olha como é forte esse negócio de preocupação, né? Então, o diabo, ele usa a preocupação para fazer conosco precisamente o que está descrito aqui em cima, né? O que eu acabei de ler para você, né? Então, quando temos uma luta com a preocupação, mesmo por umas poucas horas, é exatamente assim que nós nos sentimos. Como se alguém tivesse apanhado pela garganta e nos sacudido até ficarmos completamente exaustos e dilacerados, né? Então, a repetição de pensamentos que vêm e não nos deixam é como as repetidas mordidas e dentadas descritas na definição aqui, né? Então, a preocupação é definitivamente, olha aqui, que é forte isso, um ataque de Satanás à mente. Então, há certas coisas que o crente, ele é instruído a fazer com sua mente e que o inimigo quer se assegurar de que elas jamais sejam feitas, né? E, consequentemente, o diabo tenta manter
a arena mental suficientemente ocupada com os tipos errados de pensamento, de forma tal que a mente nunca se liberta para ser usada para o propósito para o qual Deus planejou para mim e para você. Então nós precisamos entender isso. Mateus 6, de 25 a 34, é uma excelente passagem para você ler quando você se sentir preocupado, atacado por essa preocupação. Amém? Então vamos lá. Olha o que diz aqui. Não é a vida maior do que as coisas? Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos e preocupados pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então veja bem, o propósito da vida é ser tão alta qualidade, né? O propósito da vida que Deus nos dá, preste bem atenção, é que essa vida ela tenha uma alta qualidade e que nós venhamos desfrutar dessa vida imensamente, intensamente. Mas aí o que a palavra de Deus fala? Em João 10, 10. Jesus falou o quê? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida. Desfrute dessa vida em abundância, completamente, né, de uma forma plena, até que transborde. Mas aí Satanás ele tenta nos roubar essa vida de muitas maneiras. E uma delas é quando ele coloca a preocupação nas nossas vidas. E aqui em Mateus 6, 25 nos ensina que não há nada na vida com que nós devemos preocupar, né? Nenhum aspecto dela. A qualidade de vida que Deus providenciou para nós é suficientemente grande para incluir todas essas coisas. Mas se nós nos preocuparmos sobre as coisas, então perdemos, né, tudo isso que Deus quer entregar para mim e para você. Não é você mais valioso do que um passarinho? Será que você não tem mais valor do que um passarinho? Mateus 6, 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Claro que sim, né? Então, assim, poderia fazer bem a todos nós gastarmos algum tempo observando as aves. Aí você olha, você presta atenção. Como é que elas vivem, como é que elas comem, como é que elas andam, né? E aí você vai ver, se você observar todo dia isso. Eu estava vendo, estudando essa palavra, lendo isso tudo, eu fui observar. Gente, não falta nada. Deus providencia tudo, né? Deus literalmente providencia tudo. A próxima refeição, tudo. Mas nós, por conta das nossas preocupações, que o diabo coloca e a gente aceita, a gente não consegue viver com essa paz que ele quer nos dar, né? E o que o mestre quer dizer aqui, na verdade, é muito simples. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então, mesmo, preste bem atenção, que você esteja lutando com uma autoimagem pobre, com certeza você pode acreditar que é mais valioso do que um pássaro e ver como seu Pai Celestial toma conta deles tão bem, né? Aí eu pergunto para você, já estamos finalizando. O que você ganha por se preocupar? O que eu ganho por ficar preocupada? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? Mateus 6, 27. Então, nosso ponto principal aqui, rapidamente entendido, é que a preocupação, ela é inútil para a tua vida e ela é inútil para a minha vida, né?
Então, não realiza nada de bom. Nada. Você tá entendendo? Nada, 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 nada. Então, por que você vai ficar aí ansioso e preocupado? Por que você fica tão ansioso? Meu Deus, quando eu imagino, às vezes que eu passava a noite toda sem dormir, preocupada com meus filhos quando saíam. Não que eu vá relaxar, não que eu vá deixar de me preocupar, de amar. Amar é uma coisa, agora você passar a noite toda olhando no relógio sem dormir. Amanhece o dia, você tá quebrado, não consegue dormir, trabalhar direito, não consegue raciocinar direito. Por quê? Porque você perdeu uma noite toda de sono, preocupado e só pensando coisa ruim. Meu Deus, já vai acontecer uma desgraça, já vai acontecer sabe? Alguém vai chegar lá, vão brigar, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Meu Pai amado, sabe? Eu não sei se você pensava assim ou ainda pensa, mas eu quero te ajudar aqui, porque eu também, com essa palavra, o Senhor tá, sabe, zerando preocupação e ansiedade na minha vida. E eu estou entendendo o que o diabo fazia comigo, fazia com você. Amém? Por que ele quer que nós venhamos ser tão ansiosos? Por que ele quer que você seja ansioso e preocupado? Mateus 6, de 28 a 30. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Aleluia. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, ou seja, em toda a sua excelência, dignidade e graça, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Gente, quando eu leio essa palavra, eu fiquei assim, ai, quanto tempo eu perdi deixando Satanás colocar preocupação e ansiedade no meu coração. Quantas noites sem dormir. Quanto tempo sendo atacada na minha mente por Satanás fazendo tudo isso. Então, queridos, olha, é uma ilustração aqui, Mateus 6, de 28 a 30, né? Uma ilustração da criação de Deus, né? Dos animais. Você vê, é coisa linda, coisa maravilhosa, né? Muitas vezes nós olhamos para as flores, que coisas lindas, que coisas maravilhosas. As coisas de Deus são tão bem cuidadas, cada rosa linda, cada planta linda, cada ave linda. Todos os dias elas comem, o próprio Deus faz o que tem que fazer por elas, né? Então, assim, aqui ele fala que nem Salomão, em toda a sua glória e majestade, né, recebeu o cuidado e a provisão. Então, você acha que você não vale mais do que essa ave? Né? Portanto, não se preocupe, nem fique ansioso. Mateus 6,31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Se você crê em Deus, se você acredita no Senhor, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ficar aí, sabe, crendo, acreditando que o Senhor não vai te deixar faltar nada. Vai bater gente lá na tua porta e vai te entregar aí. Ah, pastor, eu não tenho o que comer. Deus vai providenciar. Se você acreditar nele, se você crer, você verá a glória de Deus. Você vai dizer, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Realmente ele não deixa faltar nada. Amém? Não deixa faltar nada. Aleluia, glórias a Deus. Mas o que nós precisamos fazer para nós tirarmos toda essa preocupação, toda essa ansiedade, né? Não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou o que vestiremos, né? Então, assim, sabe, esse versículo, essa passagem aqui, ela está assim gravada aqui no meu coração, porque é muito forte, né? É muito forte.
Amém? Então, Satanás, ele envia demônios cujo trabalho é fazer nada mais do que repetir essa frase nos ouvidos do crente o dia inteiro, né? Eles disparam perguntas difíceis e o crente gasta seu precioso tempo tentando encontrar uma resposta. O que nós vamos comer? O que nós vamos beber? O que nós vamos vestir? O que isso? O que aquilo? E o diabo está constantemente deflagrando aqui uma guerra no campo de batalha na nossa mente, esperando enganar os cristãos em lutas longas, infindáveis e custosas, né? Você nota aqui que aquela parte do versículo 31 em que o Senhor nos instrui a não nos preocuparmos, nem ficarmos ansiosos, né? Lembre-se de que a boca fala aquilo que o coração está cheio, preste bem atenção, né? Lembre-se disso, Mateus 12:34. Então, o inimigo sabe que se ele puder deixar suficiente coisas erradas circulando em nossa mente, então elas finalmente acabarão saindo da nossa boca, né? Nossas palavras são importantes porque elas confirmam a nossa fé ou não, certo? Então, quando nós não confirmamos a nossa fé no Senhor, então a gente vai ter o quê? Não, a gente vai ter derrota, a gente não vai ter vitória na nossa vida com o Senhor, né? Preste bem atenção no que eu vou te falar uma coisa aqui, ó. Quando a gente fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que as demais coisas ele irá acrescentar na nossa vida, o que ele quer falar conosco aqui acerca disso, né? Preste atenção, você e eu, nós precisamos entender isso. Buscar a Deus, não aos presentes. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, Mateus 6, 32 e 33. Porque os gentios, ou seja, os pagãos, é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, aí ele fala aqui, buscais, pois em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, amém? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que a gente precisa entender aqui dessa palavra aqui? Quando o Senhor fala isso, aleluia, o que ele quer dizer? Nós devemos aprender a buscar a face de Deus e não a sua mão. Nosso Pai Celeste se deleita em dar aos seus filhos boas coisas. Amém? Ele não quer dar só boas coisas, mas ele quer, sabe o quê? Também que nós venhamos acreditar, crer, tirar toda dúvida. Ele sabe o que você precisa. Mas ele quer que você esteja ali em comunhão com ele. Peça. Amém? Peça. Em Filipenses 4, 6, ele os tornará, aqui nessa passagem, ele os tornará realidade em seu tempo próprio e adequado o teu pedido. Amém? Você está entendendo? Então, a preocupação não nos ajudará de jeito nenhum. Na verdade, ela retardará o nosso processo. Amém? Um dia de cada vez. Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados, né? Ou seja, basta ao dia o seu próprio mal. Então, nós precisamos entender aqui que a preocupação ou ansiedade, ela quer gastar o teu dia. Ela quer gastar a tua vida. Ela quer gastar o teu tempo. Se nós formos pensar o tempo que nós passamos com preocupação e ansiedade, na verdade, o que a gente vai entender? Poxa, por que eu vivi minha vida toda assim?
que que eu não confiei no Senhor? Por que que eu não busquei em primeiro lugar o reino do Senhor? Por que que eu não pedi do Senhor, não acreditei que Ele iria me entregar, me dar essa vitória? Abrir as portas aonde está faltando, aonde eu estou precisando. Então, veja bem, nós, né, muitas vezes a grande maioria, não sabemos como viver a cada dia em plenitude de Deus. Amém? Jesus disse que Satanás, o inimigo da nossa alma, ele vem roubar, matar e destruir. E Jesus veio dar vida e vida em abundância. Então veja o que ele quer. Ele não quer de forma nenhuma que você tenha uma vida plena. Ao contrário, ele quer que você gaste o teu tempo, a tua vida, se preocupando e com ansiedade, né? E aí, é isso que ele quer, todos os dias, mas você tem que entender que a graça de Deus está sobre você todas as manhãs, amém? A graça de Deus se renova sobre as nossas vidas. Aleluia, glórias a Deus, diga glória a Deus aí, amém? Então você não pode desperdiçar o teu tempo, não desperdiça mais, dá uma parada aí, amém? E aí você faz uma reflexão, meu Deus, como é que eu não entendi que eu nunca descansei no Senhor, eu nunca coloquei em prática na minha vida o descanso sabático que eu tenho direito agora com a nova aliança. Qual é o descanso sabático? É eu acreditar, descansar, é eu ter paz, a paz que excede todo entendimento, é eu tirar essa preocupação, é eu tirar essa ansiedade. Não ande ansioso, nem se inquiete. Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Eu já pedi. Aí você pede, não, meu Deus, eu tô precisando disso. Aí você, súplica é choro. Sabe aquela oração de Ana? Sabe a oração de Ana? Que Ana estava sendo humilhada e estava passando naquela luta ali, e ela foi e fez aquela oração. A oração de Ana é um exemplo de súplica, né? Tem gente que, tu ora, tu pode orar como você quiser, mas com súplica, com fervor, né? Crendo, acreditando, com vontade, com fé. Isso é súplica. Amém? Então, aqui em Filipenses 4:6 está falando, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Você conseguiu algo, Deus te deu, dê glória a Deus, agradeça, seja grato, não seja ingrato não. Até porque você vai estar vivo aí, continuar vivo, e você tem muita coisa pela frente, então você precisa ser uma pessoa grata. Deus ama as pessoas gratas, mas Deus fica triste com as pessoas ingratas. Quer ver um exemplo? A pessoa está lá na igreja. Meu Deus, me deu emprego, estou passando fome com a minha família, desempregado, eu não sei o que eu faço. Deus abre uma porta e dá um emprego para você. Aí você lá na oração, eu prometo que eu vou ser fiel, Senhor, vou devolver o meu dízimo, vou continuar na tua presença. Deus abre a porta, você consegue a bênção, você consegue o emprego. Aí você sabe o que você faz? Primeiro mês você ainda vai lá, assim, meio, né? E tudo. No segundo mês você some, nem vai mais para a igreja, nem é mais fiel no teu dízimo, devolvendo o que é de Deus, e nem nada, e vai passar a ser o ingrato, porque Deus abriu a porta, mas você não soube agradecer, né? Então, preste atenção, que Deus não gosta disso, né? Então, aqui nós vamos ver, sabe? Já estamos finalizando. Hebreus 4:12, né? Fala aqui também, glórias a Deus. Quando vier esse ataque de preocupação, então você precisa enfaticamente falar a palavra de Deus com a boca, abrir tua boca e falar. A nossa boca ela é uma espada de 2 gumes que precisa ser
Todos os dias você precisa usar a tua boca contra o inimigo. Amém? Desliga aí, minha filha. Tem muita gente que usa a boca para tanta coisa que não é para usar. Usa a tua boca, porque uma espada na sua bainha não fará bem algum durante um ataque. Deus nos deu sua palavra. Use-a. Aprenda versículos como esse. Quando o inimigo atacar, contra-ataque com a mesma arma que Jesus usou. O que foi que Jesus usou quando Satanás foi para cima dele falar com ele? O que ele usou? A palavra, né? Então você precisa lançar fora toda a racionalização. As coisas de Deus, querido, as coisas de Deus é coisa de Deus, não tem esse negócio não. Você precisa só acreditar, crer, não racionalize. Ah, mas isso aqui, como assim que isso vai acontecer? Entendeu? Não, querido, Deus é Deus. Lucas 1,37, nada é impossível para Deus. Aqui em 2 Coríntios 10,5 diz assim, refutando argumentos e teorias, ou seja, racionalizações e toda altivez e superioridade que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então a gente precisa só obedecer, acreditar, viver de fé em fé. E quando nós pensamos dessa forma, aí você vai ver o que vai acontecer. De acordo com a palavra, tu vai ver só o que vai acontecer, né? A melhor maneira para calar a boca do diabo é repetir a palavra. E começa a falar. Eu sou uma vencedora, eu sou um vencedor, né? Jesus Cristo, ele fala aqui na sua palavra isso, ele fala aqui na sua palavra aquilo. Então você vai embora. Não andeis ansioso por coisa alguma. E você vai falando, e você vai falando, e você vai falando, né? Então, assim, a palavra saindo da boca de um crente com fé, né, para respaldá-la é a mais efetiva arma que pode ser usada para ganhar essa guerra aí que o diabo está contra nossas vidas, contra a preocupação, contra a ansiedade. Tem pessoas que têm aquelas crises de ansiedade. Ei, deixa eu te falar, começa a abrir tua boca, começa a falar, eu não tenho essa ansiedade, eu confio no Senhor, amém? A palavra de Deus fala isso, fala aquilo, e vai colocando, e vai lançando fora, vai tirando isso da tua vida. Amém? Lance seus cuidados sobre Deus. Lance seus cuidados sobre Deus. Olha que tremenda essa palavra. 1 Pedro 5, de 6 a 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, todas as vossas preocupações, todos os vossos interesses. Amém? Porque ele tem cuidado de vós. Aleluia, glórias a Deus. Que tremenda essa palavra, amém? Então, quando o inimigo tentar nos dar um problema, temos o privilégio de poder lançá-lo sobre Deus. Lançar, Deus toma, né? Então, a palavra lançar, na verdade, significa jogar ou arremessar. Então, nós podemos jogar ou arremessar os nossos problemas para Deus. Amém? E nós temos que crer. Crer. Preste bem atenção. Crer que Ele irá pegar esses problemas e Ele irá resolver. Posso ouvir um amém? Um glória a Deus? Então, essa passagem, ela nos permite saber que humilhar-se significa não preocupar-se, não se preocupar. Então, a pessoa que se preocupa ainda pensa que ela pode, de alguma maneira, resolver o seu próprio problema. Então, a preocupação e a mente correndo de um lado para o outro, tentando o quê? Encontrar uma solução para essa situação, para essa circunstância que você está passando aí. O homem orgulhoso é cheio de si, né? E enquanto o homem humilde, ele é cheio de Deus. Amém? O homem orgulhoso se preocupa. O homem humilde espera em quem? Em Deus. Pega essa daí, tá bom? Pega essa visão. O homem humilde, o que acontece? É cheio de Deus. O homem orgulhoso se preocupa. O homem humilde espera. Tu tá entendendo? Amém? Glórias a Deus. Então, apenas Deus pode nos libertar. E Ele quer
que saibamos disso, para que em cada situação nossa primeira resposta seja nos apoiarmos nele e entrarmos no seu descanso. Como é o descanso de Deus? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não exultarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, descansar em Deus é entregar para ele o problema, é acreditar. Amém? Glórias a Deus. Então eu passei até fiquei assim, muito assim, atenta a essa passagem, segunda Crônicas, no capítulo 20, versículo 12. O que eles entenderam aqui? O que o povo de Deus entendeu aqui? Primeiro, eles não tinham poder contra os seus inimigos. Amém? Nós não temos poder. Preste atenção. Nós, seres humanos, não temos poder contra o inimigo. Segundo, o povo de Deus, eles não sabiam o que fazer. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Terceiro, eles precisavam ter seus olhos fixos em Deus. É o que nós precisamos fazer. Amém? Então nós precisamos entender que Deus tem um poder maior. Foi dado a Jesus Cristo, todo poder no céu e na terra. Então, quando estamos com Jesus, nós temos o poder. Amém? E muitas vezes não sabemos o que fazer. E eles precisavam ter os olhos fixos em Deus. Então, nós precisamos ter os olhos fixos em Deus e entregar esse problema a Deus. Aleluia, glórias a Deus. No verso 15 e 17, a mesma passagem, vemos que o Senhor lhes disse quando eles atingiriam essa percepção e de boa vontade admitiram diante de Deus. Olha o que disseram. Olha o que Deus falou para eles depois que eles falaram isso para Deus. Deus disse assim: não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha que tremendo, né? Então, neste encontro não tereis... Olha aqui, ó. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. O que eles fizeram? Acreditaram, creram, entregaram nas mãos de Deus. Deus respondeu: ó, fica quieto aí, deixa comigo que eu vou resolver esse negócio. Amém? Só que muitas vezes a gente quer fazer o papel de Deus, aí não dá. Porque nós não podemos fazer isso. Quem pode é Deus. Né? Então, qual é a tua posição? Qual é a minha posição? É a de permanecer em Jesus e entrar no descanso de Deus? É a de esperar no Senhor continuamente, com os olhos fixos nele, fazendo o que ele nos direciona a fazer? Por outro lado, tendo o temor reverente, né? De nos movermos ali, conforme a vontade do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Então, veja bem como é que é isso. Amém? Como é que Deus quer que nós venhamos, aleluia, glórias a Deus, passar por essas situações. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha, ou seja, a dele, a própria paz dele, vos dou. E, o que ele falou aqui? Não vou lá dou como a dá ao mundo. Está lá em João 14, 27. Sua paz é espiritual e seu descanso é aquele que funciona durante a tempestade. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Não na ausência dela, preste bem atenção. Jesus não veio para remover toda a oposição da nossa vida. Antes, pelo contrário, veio para nos dar um enfoque diferente das tempestades da vida. Então, nós devemos tomar o seu jugo e aprender dele. Amém? Mateus 11, 29. Isso significa que devemos aprender seus caminhos para enfrentar a vida da mesma maneira que ele enfrentou, da forma como ele enfrentou, da forma como ele conseguiu. Amém? Jesus, ele não se preocupava. Amém? E nós, amém, também não temos que nos preocupar. De forma alguma. E aí, deixa eu falar uma coisa para você. Se você está esperando não ter nada com que se preocupar para parar de se preocupar, então provavelmente eu quero dizer para você, né, que você
vai esperar um longo tempo e isso nunca vai acontecer. Eu tô sendo honesta para você. Porque aqui em Mateus 6,34, aqui ó, sugeriu que nós não nos preocupássemos com o dia de amanhã, porque a cada dia terá suas próprias e suficientes preocupações. Amém? O próprio Jesus disse isso. Ele certamente não era negativo, mas ele era positivo, né? Estar em paz e desfrutar o descanso de Deus em meio a toda tempestade, em toda circunstância, né? Dar mais glórias ao Senhor, dar mais glórias a Deus, aleluia, em meio à prova, é o método que funciona. Amém? Porque senão você vai viver uma pessoa só preocupação, preocupação, preocupação. Todos os dias terá preocupações para você se preocupar. Tem pessoas que se preocupam, como eu era uma pessoa assim, meu Deus do céu, e eu conheço pessoas, misericórdia, gente se preocupava. Ah, vão cortar a luz. Ah, a conta tá negativa. Ah, o cheque ia voltar. Ah, não sei o quê. Meu Deus, sabe, o diabo coloca tanta coisa pra gente ficar desesperados. E quer colocar todos os dias, né? Mas nós não devemos aceitar. Não se preocupe, confie em Deus. Amém? Glórias a Deus. Quantas noites, quantas vezes, aleluia, você ficou aí preocupado com tudo, né? Preocupado demais. E aí, valeu a pena? Não valeu a pena. Deus é fiel, queridos. Deus é fiel. Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza. Amém? Glórias a Deus. Aleluia por isso. Contentai-vos com as coisas que tendes. Aleluia. Porque Ele, ou seja, o próprio Deus, tem dito: de maneira alguma te deixarei, nem te falharei, nem te deixarei sem qualquer suporte. É isso que Ele quer dizer. Nunca jamais. Amém? Nunca jamais te abandonarei. Aleluia por isso, aleluias por isso. Está em Hebreus 13, versículo 5. E já estamos terminando. Glórias a Deus. Então nós precisamos receber essa palavra. Amém? Receber essa palavra verdadeiramente nas nossas vidas. Glórias a Deus. A carga, tem pessoas que estão com uma carga muito grande. Muito grande. Deixa eu falar uma coisa. Faça a sua parte. Amém? Mas não tente fazer a parte de Deus. A carga é muito pesada para carregar. E se você não for cuidadoso, você se quebrará sob o peso dela. Não se preocupe. Amém? Confie. Salmo 37:30 diz, aleluia, glórias a Deus. Confia. Amém? Confia no Senhor e faze o bem. Faze o bem, confia no Senhor, não se preocupe, aleluia, não se preocupe. Coloca esse Salmo aí 37, versículo 30 aí para você ler todos os dias, você que está aí preocupado, com ansiedade, com a mente duvidosa e preocupada, amém? Glórias a Deus, aleluia, e você será muito alimentado. Glórias a Deus por essa palavra. Vamos orar, Pai. Muito obrigada, meu Deus, por mais essa ministração. Muito obrigada, Senhor, pelo entendimento que o Senhor está nos dando, por essa visão. Meu Deus, que essa palavra chegue a muitas vidas, a muitas pessoas que estão aí, meu Pai, meu Deus, precisando ouvir essas palavras, precisando abrir seu entendimento para viver a plenitude do Senhor, para ter, meu Deus, como sair, como ter vitória nessa batalha na mente que o inimigo está travando, meu Pai, com meu irmão, com a minha irmã, em Cristo Jesus. Eu lhe peço, Senhor, pela vida de todos os meus irmãos, por todos que estão ouvindo, pelos que ainda vão ouvir essa palavra, meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos terminar todo esse tema e que muitas pessoas sejam abençoadas, meu Pai, para a tua glória, para o teu louvor. Ah, meu Deus, é o que nós pedimos e temos a certeza que isso irá acontecer, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja?
Amém, querido? Graça e paz. Um beijo no teu coração. E amanhã nós vamos falar, aleluia, glórias a Deus. É longa, né? Mas enfim, vale a pena você parar para ouvir, para você entender. Amanhã nós vamos falar sobre uma mente julgadora, crítica e desconfiada. Vamos lá. E vamos falar também sobre a mente passiva. Olha aí. Você vai entender que essa mentezinha passivazinha aí não é nada boa também. Então, amanhã nós vamos falar desses dois tipos, da mente julgadora, crítica e desconfiada e da mente passiva. Amém? Vamos entregar essa palavra amanhã em nome de Jesus. E depois dessas duas aí, nós vamos entregar a mente de Cristo, que é essa que o Senhor quer que nós venhamos ter. Pense numa mente maravilhosa que é para nós termos, amém? E nós vamos aprender a tê-la em nome de Jesus. Um beijo no teu coração, glórias a Deus, amanhã nós vamos nos ver. Shalom, graça e paz.